Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim nos diz o texto bíblico: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, provavelmente durante a sua prisão em Roma, conforme nos informa os dois versículos do capítulo 1, os versículos 12 e 13, que narram exatamente que Paulo estava exortando esses irmãos a perseverarem firmes, mesmo diante das prisões que ele havia sofrido, da prisão que ele havia sofrido. E essa carta foi escrita com o propósito de fazer com que aquela igreja em Filipos fosse firme no Senhor, mesmo mediante a toda aquela tribulação que estava cercando os cristãos no primeiro século. Agora, é fato que nós devemos pensar acerca dessas palavras de Paulo e fazer uma comparação com a nossa vida nos dias de hoje e com aquilo que nós podemos aplicar à nossa condição como cristãos e como desenvolver esta fé que recebemos de forma graciosa como um dom de Deus para crermos em Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, a igreja estava enfrentando as agruras e perseguições do império, tinha que lidar com as heresias comuns que se surgiam no seio da igreja, e essa igreja, a igreja de Filipos, por ser uma igreja constituída majoritariamente por gentios, ela tinha que lidar justamente com aquele embate de crença, doutrina e a cultura pagã que lhe cercava. Filipos recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, e era habitada majoritariamente por soldados romanos aposentados, por pessoas que não tinham nenhuma familiaridade com a cultura judaica a qual Paulo tinha. E quando Paulo escreve essa carta, ele tinha que lidar com pessoas que estavam distantes daquela ideia da tradição, que estavam distantes da Torá, da lei de Deus, e que não tinham nenhuma familiaridade com aquela cultura que Cristo vivenciou na sua vida e que os apóstolos seguiam também. Então, esse embate também havia no seio da igreja. Como em outras cartas, Paulo exorta a igreja a não se deixar levar pelos judaizantes. Aqui, ela tinha que lidar com aquela igreja gentia para que não se deixassem levar pela cultura grega e pelos ideais pagãos. E agora Paulo está dizendo àqueles irmãos de Filipos que eram caridosos, que tinham um sentimento mútuo de colaborar e de ajudar e que tinham uma generosidade aprazível, para que eles cuidassem uns dos outros, para que eles fossem também bons para com seus irmãos, para aqueles que estavam na comunidade. E aí ele começa a falar acerca disso e recomenda aqueles irmãos para que eles desenvolvessem a salvação, para que eles operassem a salvação. É claro que o apóstolo Paulo nunca pregou salvação pelas obras. Paulo nunca ensinou que as obras fossem alguma coisa que levassem o crente a um nível mais próximo de Deus. Efetivamente, isso não é um ensino paulino, não é um ensino das Escrituras. Quando Paulo fala aqui, desenvolver a vossa salvação, que ele vai tratar justamente acerca dessa obra, desse desenvolvimento como crente, a palavra grega ergazomai fala sobre trabalhar, ser ativo e contínuo no seu caminhar. Então, quando Paulo diz: como vocês sempre obedeceram na minha ausência, agora na minha presença, agora muito mais na minha ausência, continuem sendo melhores cristãos. É uma referência àquela obra que nós executamos não por causa de nós mesmos. A obra que realizamos não por causa das nossas próprias escolhas. Exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, quando ele diz: porque somos feitura dele, de Cristo, criados de Deus, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras que Deus preparou, essas obras que Deus conduz os seus filhos a praticarem. Como o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus o selou. Na verdade, o trabalho cristão está envolvido com aquela fé que recebemos como dom de Deus. Desenvolver a salvação é a contínua busca pela santificação, pela vida cristã desenvolvida, pelo amadurecimento. Então Paulo faz a seguinte exortação: desenvolva a sua salvação, trabalhe com perseverança, seja um cristão melhor, desenvolva-se como pessoa de Deus, como homem e mulher de Deus e trabalhe para isso. Sirva ao Senhor, testemunhe, desenvolva a sua salvação, não seja apenas alguém que recebeu o Evangelho e continua estagnado na vida sem produzir nada para a glória de Deus. E aí, no versículo seguinte, quando o apóstolo Paulo está tratando desse assunto, ele parece usar uma linguagem meio contraditória, quando ele vai dizer: porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Logo, o que Paulo está dizendo é: Deus efetua na igreja, pelo seu poder, na ação do Espírito Santo, convencendo o cristão, mudando a mente do cristão, dando-lhe uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva deve ser o que te motiva a ser um cristão melhor. Deus já efetuou em você a regeneração, lhe selou com o Espírito Santo, lhe deu entendimento para entender a sua palavra e seguir no seu reino. Logo, você não pode se estagnar, não pode estar acostumado com o sagrado, não pode acostumar-se com a vida cristã e nem tampouco não trabalhar pelo reino que Deus colocou diante de você. Desenvolver a salvação é o resultado, como João Calvino disse: as boas obras são as joias que adornam a salvação recebida pela graça. Que hoje possamos começar mais um tempo na nossa vida em que aquilo que nós ouvimos, nós iremos praticar, que a palavra lida faça efeito na nossa vida e nos torne cristãos melhores para a honra e glória de Deus.